Olá, pessoal. Estão prontos para a nossa quarta aula, né? Nosso quarto encontro. Hoje, como vocês podem perceber aqui atrás, nós vamos falar sobre plano de negócio. Plano de negócio é uma ferramenta essencial, né? Extremamente essencial para qualquer pessoa que queira abrir um negócio, que queira começar, ou para aquelas pessoas que já estão também em funcionamento, que queiram revisar suas práticas. Por quê? Porque errar no papel é bem melhor que errar no mercado, né? Quando você faz no papel e procura riscos e incertezas ali no papel, é muito melhor do que você já entrar dentro do mercado, errar, ter que fechar a loja. Então, assim, o documento, esse plano de negócio é um documento que vai descrever por escrito os dados, as informações que você coleta, com o objetivo e quais os caminhos devem ser seguidos para alcançar esses objetivos. Para quê? Para diminuir os riscos e as incertezas que se tem no mercado. Então, o plano de negócio é o documento que vai descrever o empreendimento, né, e o modelo que vai sustentar essa empresa. Muitos empreendedores, às vezes, a maioria deles começam, né? Eles costumam partir logo para a prática, ir para o mercado. Mas é preciso investir tempo e planejamento, né? E disciplina para que o plano de negócio, quando você descreve o plano de negócio, vai determinar a ideia, o que vai fazer para transformar a ideia, que vai fazer que vai descrever quais são as necessidades suas, as necessidades dos clientes, né? É uma forma eficaz de colocar, de planejar no papel. O próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico, que são para aquelas empresas que já estão no mercado, né? Como é que se faz um planejamento estratégico? Esse plano de negócio é para aquelas empresas que estão no comecinho ou que ainda não começaram, né? Porque aquelas que já começaram também podem fazer um plano de negócio, aquelas que também estão atuando podem fazer um plano de negócio, mas fica melhor fazer um planejamento estratégico. E aí eu vou mostrar para vocês, então, o que é um plano de negócio e o que é um planejamento estratégico, aí vocês vão ver o que se encaixa melhor para ir para o seu comércio, para o seu empreendimento. Quais são os benefícios de um plano de negócio? Ele vai analisar a viabilidade de uma ideia, de um negócio, porque às vezes a pessoa acaba de fazer um plano de negócio e fala, não, essa ideia não é viável. Então é melhor você rasgar aquele documento e jogar fora do que ter que fechar uma empresa, né, que é muito mais difícil. Vai informar também com precisão sobre o negócio da empresa, vai conferir orientações estratégicas, quais vão ser os próximos passos a serem tomados. O plano de negócio também pode captar recursos financeiros para a empresa. Quando você vai no banco, que você precisa de recurso financeiro, eles vão pedir um plano de negócio da empresa, né? Por exemplo, se você vai montar uma fábrica, vai montar um comércio e precisa de crédito, o banco vai pedir, né? Qual que é o seu plano de negócio? Também com plano de negócio, pode-se conseguir novos sócios para o negócio. Olha, eu tenho essa ideia, eu tenho esse plano de negócio, você me ajuda aqui, vamos ser sócio. Então, como é que se começa um plano de negócio? Aqui tem, né, todas as etapas. Se começa com um sumário executivo. Qual que é o CNPJ da empresa? Qual que é o nome? Qual que é o endereço? A quantidade de funcionários? Quem são os sócios? São os dados mesmo da empresa. Então, essa parte aqui, o sumário executivo é para isso, para dar as informações necessárias do que é a empresa, né, dos dados da empresa. E depois, a análise de mercado. O que é a análise de mercado? É uma parte também, como todas as outras, extremamente importante. É a partir dela que será possível você compreender onde que está se pisando e o que deve fazer para se destacar. Então, nessa análise de mercado aqui, é preciso saber em que mercado pretende se atuar, definir o nicho de mercado. O que é o nicho de mercado? O pedaço de mercado onde que você vai atuar. Se é o bairro, se é a cidade, se é a região, se são homens, se são mulheres,
Se são mais velhos, se são mais novos, se é criança, ou seja, qual o seu nicho de mercado? Aqui também fazer a análise da concorrência para saber qual que é a posição, qual que é a sua posição frente ao mercado, né, ao resto do mercado. A análise de mercado ela vai trazer para essa etapa, né, essa elaboração dessa análise de mercado, o principal objetivo dela é saber quem são os clientes, quem são os concorrentes e quais são os fornecedores, de forma detalhada, quais são os produtos que vai se oferecer. Então, identificar o público-alvo, caneta e papel na mão aí, quem é o meu público-alvo? Quem é ou quem vai ser o meu público-alvo? Quem são os meus clientes? Sem clientes, não há maneira de uma empresa existir. Então, precisa saber quem são os clientes. Então, buscar informação detalhada sobre quem é o seu cliente, onde ele se encontra, se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica, como que ele se comporta. Eu já falei isso no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, para vocês verem a importância disso e o que ele está buscando no mercado. Então, o levantamento dessas informações pode ser por meio, por exemplo, de elaboração de questionário, conversa com o cliente, tentar entender isso pela internet, fazer análise da concorrência. Outra questão também é entender o concorrente, né? Quem é meu concorrente? Onde que ele atua? Em que ele é melhor do que eu? Quem são os meus fornecedores? Elencar lá todos os fornecedores. Meus fornecedores são bons? São ruins? Então, quanto mais dados específicos tiver sobre o mercado, mais o empreendedor vai ter conhecimento e subsídio para desenvolver o seu negócio. Então, a questão da análise de mercado é essencial, né? Essas três vertentes aí, conhecer cliente, conhecer fornecedor, conhecer concorrente, pode ser o diferencial competitivo. Então, você pode responder também, né, para essa questão. Quais são os produtos e serviços que eu vou ofertar, que a minha empresa vai ofertar? Que soluções a empresa ela pretende oferecer para o seu consumidor? Quais são os seus diferenciais? Então, tudo isso também vai estar no negócio da empresa, né? Eu conhecer o meu cliente, o meu fornecedor, o meu concorrente e meus produtos e serviços. O que eu vou ofertar? Quando eu falo disso, eu estou pensando sempre qual é, no planejamento estratégico de amanhã, do próximo encontro, eu vou falar disso, né? Qual é a missão e a visão da empresa? Eu estou no mercado para quê? Qual é a minha missão? Depois eu vou trazer alguns exemplos de missões de empresa, né? Qual é a visão que eu tenho? Para onde a minha empresa quer ir? Então, tudo isso faz parte da análise de mercado. Anotaram as perguntas, né? Sobre os clientes, sobre os fornecedores, sobre a concorrência e sobre os produtos e serviços. Então, tudo isso tem que ser colocado no lápis. Para quê? Para a gente desenvolver o plano de negócios e aí ir para a próxima etapa, que é o plano de marketing. Nós vamos ter 2 encontros falando só sobre marketing. Por isso, eu vou passar o plano de marketing mais rapidamente. Porque o plano de marketing também é muito essencial. Porque depois que você define quais são os produtos e serviços que você vai oferecer, então, como é que eles vão ser divulgados? Como é que eles vão ser vendidos? E para quem eles vão ser divulgados e vendidos? Isso, quando você tem isso bem estruturado, você pode fazer uma estratégia, fazer um plano de marketing estratégico, onde você descreve os produtos e serviços ofertados e como você pretende diferenciar isso dos concorrentes e como você vai divulgar e vender isso. Mas isso só vai funcionar se você conhecer o mercado, se você fizer o estudo de mercado. Então, o plano de marketing, ele é essencial para as empresas se projetarem, né? Para aquelas empresas que desejam se projetar no mercado e aumentar as vendas, tem que fazer um plano de marketing.
Então, e qualquer uma, né? Empresa de qualquer ramo tem que fazer isso. Mas nós vamos voltar no marketing, né? E com 2 encontros falar mais sobre isso. E o plano operacional? Como é que você faz o plano operacional? Todas as estratégias de operações devem estar escritas. Quais são os equipamentos utilizados? O que precisa para fazer venda? O que precisa da empresa funcionar? Qual que é a quantidade de pessoas? Qual que é o tempo demandado para cada etapa? Então, o plano operacional ele tem que ser descrito, elencando, mostrando tudo que a empresa precisa fazer para ela funcionar. Professora, tem que fazer isso detalhadamente? Sim, detalhadamente. O plano operacional, ele tem que, quanto mais detalhado, como eu falei, melhor, né? Porque quando você detalha as coisas, você acha, né, alguns erros, alguns riscos. Então, o plano operacional vai colocar, né, lá, descrever realmente quais as tarefas precisam ser executadas, quais são as pessoas responsáveis por cada tarefa, quanto que custa cada tarefa, qual é o cronograma de cada tarefa. Então, o plano operacional ele é essencial porque ele vai descrever, ele vai definir todos os processos, todas as tarefas a serem realizadas, as suas etapas, as suas sequências, o modo de fazer, né? Qual a infraestrutura que a empresa precisa, quais os recursos que ela precisa, quais são as pessoas que precisam fazer aquelas tarefas e a quantidade, o orçamento para aquilo, né? Então, quando vocês estiverem fazendo o plano operacional, vocês vão colocar no papel, anotem aí, vão colocar no papel quais são as tarefas a serem realizadas, quais as etapas de cada tarefa, qual é o modo de fazer de cada tarefa, se existe conexão com outros setores, com algum fornecedor ou com algum setor, né? Porque toda tarefa precisa de uma sequência. Quais são essas sequências? Quem é o responsável por cada tarefa? Qual é a infraestrutura e recursos necessários que eu tenho que ter na minha empresa para essa empresa funcionar? Quais são os equipamentos, o mobiliário, computadores, softwares que eu preciso para essa empresa funcionar? Qual é a mão de obra que eu preciso? Ah, para eu fazer essa tarefa, eu preciso de 2 pessoas, para fazer mais aquela, eu preciso de mais 3. Então, qual é a quantidade de mão de obra que eu preciso para fazer, né, com que a empresa funcione? E para cada tarefa, qual que é o valor? Quanto que eu gasto em cada tarefa para eu fazer cada tarefa? Qual que é o orçamento? Quantas pessoas que eu preciso e qual, né, o orçamento que eu preciso de cada uma? Então, esses elementos operacionais, eles, às vezes, quando você não descreve esse plano operacional, você não consegue enxergar ali riscos e problemas que podem acontecer no fluxo de tarefas. Então, quanto mais você tem informação sobre o fluxo das tarefas que você tem, melhora o jeito de você organizar aquela empresa. Então, o fluxo, quando você fala, né, do fluxo operacional, do plano operacional, quando você tem isso na sua empresa, você consegue enxergar melhor tudo o que pode acontecer de problemas ali no fluxo operacional. Lembram uma das primeiras perguntas que eu fiz no primeiro encontro o que não pode faltar na minha empresa de jeito nenhum? O que não pode acontecer de problema aqui de jeito nenhum? Esse plano operacional, ele pode te mostrar no papel o que realmente não pode acontecer numa operação, né? Numa organização ali de uma empresa. Então, o plano operacional ele vai destrinchar ao máximo ali a sua operação, de forma que fique bem claro todas as etapas e materiais necessários para que aquela empresa funcione. Vocês entenderam?
Então, dentro do plano de negócio, eu tenho que ter o sumário executivo, eu tenho que ter a análise de mercado, entender quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores, quem são os meus concorrentes e quais são os meus produtos ou serviços. Eu tenho que entender do plano de marketing, como é que eu vou fazer para projetar a minha empresa, que eu vou falar mais sobre marketing. Eu tenho que ter o plano operacional para eu saber de forma detalhada como é que eu opero, né, de forma bem clara as minhas etapas, os meus materiais, as minhas tarefas, para que eu não tenha problema para operacionalizar uma venda, ou uma produção de um produto, né, ou a produção de um serviço, e eu tenho que ter o plano financeiro. O que é o plano financeiro? Eu vou entender em números. Será que essa minha ideia é sustentável? Será que financeiramente ela é viável? Para isso, eu preciso levantar quais são os investimentos, qual é o capital de giro que eu preciso, quais são os custos, quais são as despesas, a projeção de receita. Isso tudo também vai ter um módulo específico para eu falar sobre finanças. Eu vou detalhar mais sobre a questão financeira. Mas a primeira coisa que vocês têm que anotar aí no papelzinho, né, no papel de vocês. Qual é a quantidade de clientes que eu posso atender? Qual que é? Quanto que eu devo, né? Isso aí a gente tem que projetar. Qual é a minha projeção de faturamento, ou seja, de receita? Quando eu faço o plano operacional e vejo o que eu preciso detalhadamente de mobiliário, de equipamentos, né, de tarefas que eu preciso, eu consigo levantar o preço disso, quanto é o custo disso. Então, eu consigo projetar o custo. Se eu consigo projetar o custo, se eu consigo projetar a receita, eu consigo perceber se esse negócio é viável ou não. É por isso que eu sempre falo de informação e de dados. Quanto mais dados, mais informações, né, a empresa tem, mais forte ela fica. Então, todas essas informações são essenciais na construção de uma boa estratégia para um lançamento de uma empresa. Nos próximos encontros a gente ainda tem 6 encontros, isso vai ficar mais forte para vocês, né? Isso a gente vai alimentando isso, eu vou dando mais dados para vocês realmente fazerem um plano de negócio forte. O plano de negócio, quanto mais detalhado ele for, melhor ele fica para se tomar decisões. E a análise de cenários? Quando você monta isso tudo aqui, né, que você consegue fazer uma análise de mercado, faz o plano de marketing, faz o plano operacional, faz o plano financeiro, você tem um olhar para cenários. Como que, dependendo de todas aquelas informações que eu tenho, todas aquelas informações que eu coletei, como que qual que é o cenário que eu vou ter? Quais são os fatores, né, que podem tornar reais a longo prazo, dentre, né, tudo isso que eu levantei aqui, que vai dar para a empresa a possibilidade dela ser montada e a possibilidade dessa empresa fazer sucesso. Então, quando se levanta informações assim, o empresário ele vai se preparar para as situações que estão por vir. Então, a construção de cenários, ela está cada vez mais, as empresas estão utilizando ela mais no mundo, por quê? Porque a gente precisa de um olhar para o futuro, um olhar para a empresa se manter forte no futuro, nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu falei do conceito de competitividade para vocês no nosso encontro passado. Quanto mais competitiva a empresa é no mercado, melhor. Então, essa construção de cenários, que nós vamos falar mais dela agora no planejamento estratégico, que é nosso próximo encontro, essa construção é imaginar a possibilidade, imaginar um possível cenário, um possível panorama do futuro e o que essa empresa vai fazer no futuro. E o que ela está fazendo hoje para ela dar conta de estar no futuro.
Então, o plano de negócio, gente, é isso. É você fazer todas essas análises e esses planos aqui, para quê? Para falar, eu tenho possibilidade de me manter forte no futuro? Quais são os piores cenários que eu posso traçar para a minha empresa? E quais são os melhores cenários que eu vou ter aqui? A pandemia, ninguém estava esperando isso. Quando as empresas levantaram cenários empresariais, ninguém levantou que em 2000, ninguém desconfiou, né? Ninguém sabia que em 2020 haveria uma pandemia. Hoje a gente tem que empreender nesse nessa questão diferente aí que veio para nós todos, né? Uma questão mundial. Tem que empreender no meio de uma pandemia. E aí? Né? Então, toda vez que a empresa ela elabora cenários, ela vai tentar identificar tudo no futuro que possa atrapalhar ou possa atrapalhar, né, a atrapalhar ela estar no mercado ou as coisas que vão impulsionar ela. E aí, quando a empresa tem isso aqui forte, esse plano de negócio forte, ela consegue construir cenários mais fortes, no contexto onde que a empresa está inserida e analisar essas possíveis projeções a serem feitas. Então, isso quando a gente fala de plano de negócio, a gente está falando de uma ferramenta para buscar antecipar o futuro, antecipar para hoje, escrever todos os riscos e todos os problemas que possam acontecer hoje, no plano de mercado, no plano de marketing, no plano operacional e no plano financeiro. Ok? Então, nosso próximo encontro é sobre planejamento estratégico. Muitas empresas, né, já que não fizeram plano de negócio, que como o plano de negócio é mais viável para empresas que ainda não começaram a atuar no mercado, o planejamento estratégico não. São para empresas que estão atuando no mercado, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o planejamento estratégico, sobre como as empresas fazem esse planejamento estratégico, que tem questões dessas aqui também, para impulsionar os resultados dela, para impulsionar os resultados organizacionais e também fazerem projeções melhores para o futuro. Espero vocês no nosso próximo encontro.